Vamos conversar com o Dr. Bonfá, que vai falar da importância de se tornar um doador de sangue. O Dr. Bonfá me passou um dado preocupante. Somente 0,5% da população aqui no Brasil é doador de sangue. Doutor, o que se deve esse dado, esse número tão baixo? Eu acho que tem uma série de coisas. Inclusive, esse percentual está caindo. Era 1%, agora está caindo. Eu acho que a dificuldade, as empresas estão mais enxutas, então não estão liberando seus funcionários. Hoje em dia está muito preocupado com a sobrevivência, então também isso cria dificuldades. De qualquer forma, não só em Araraquara, é bom que se diga, como em todo o Brasil, o número de doadores está caindo, isso reflete na diminuição de doadores. Há muito paciente em tratamento oncológico. O tratamento oncológico usa muito, por causa de quimioterapia, usa muito sangue. As quimioterapias atuam na produção do sangue, e um efeito colateral importante é esse. Então, tudo isso impacta no nosso fluxo de doadores e na necessidade que nós temos de atender essa população. Hoje, quais são os maiores medos, os receios no ato da doação de sangue? Basicamente, a coisa que doação de sangue obrigaria a doar sempre, isso é uma mentira, não acontece isso. O sangue se autorregula, não tem esse problema. A importância disso em relação a esse tipo de coisa não tem. Outra coisa que teria sujeito a alguma doença, a pegar alguma doença. Não, tudo é feito pensando na segurança do receptor de sangue, do doador de sangue. Então não pega doença nenhuma. E a terceira que então não obriga a doar sempre, não tem problema nenhuma para a saúde, então não tem riscos na doação para quem doa o sangue. Agora, uma outra questão é o medo da dor. Tem pessoas que acham que dói muito doar sangue. A agulha ela não dói, ela é um pouco mais grossa, mas ela é feita de um material especial, que ela é muito aguda, muito polida, etc., de tal forma que não doa. Então eu já doei sangue, eu tenho essa vivência de como doar sangue, não tem uma dor especial, não tem um incômodo especial na doação de sangue. A orientação que a gente faz depois da doação é apenas que a pessoa, naquele dia específico, tome bastante líquido e não faça atividade física. Porque pode oscilar um pouquinho a pressão naquele momento. Mas depois o próprio organismo já gerencia tudo de forma, aumenta um pouquinho a produção do sangue para equalizar tudo isso e não trazer prejuízo para o doador. Lembrando que pode-se doar sangue acima de 18 anos, E até quantos anos de idade? Então, se a pessoa já doou sangue até 60 anos, ela consegue doar até 69 anos, até quase 70, 69 e um pouquinho. Um outro quesito é o peso, acima de 50 quilos? Exatamente, acima de 50 quilos, porque a quantidade que a gente tira de sangue, se a gente tirar abaixo de 50 quilos, a gente vai entrar na faixa de dar um pouquinho de anemia, porque o sangue que a gente tem é em função do peso que a gente tem de corporal. Então, é uma porcentagem do sangue, do peso nosso, que é o quanto a gente tem de sangue. Agora, uma outra questão muito importante é que nós temos aqui em Araraquara um hemonúcleo referência para toda a região. Exatamente. São 10 cidades e 13 serviços que são atendidos pelo hemonúcleo regional de Araraquara. Então, esse aporte de sangue, Araraquara, no fim, vêm os doadores de fora, mas sempre tem uma certa dificuldade. Vinha um doador de Borborema, que é 100 e tantos quilômetros daqui, então tem mais dificuldade, sem dúvida nenhuma. Então é importante que a população de Araraquara e da região se movimente para conseguir abastecer, para a gente manter o estoque funcionando, todo mundo atendido. Em tempos de pandemia, como está sendo o funcionamento do hemonúcleo, horários especiais? O funcionamento é só por agendamento, Nós temos de manter um distanciamento social e não pode chegar a grupos grandes, não pode, nem no deslocamento, esses grupos podem vir ônibus, essas coisas, por causa do distanciamento social. Então é feito por agendamento, nós temos um intervalo de agendamento.
E aí, fazendo esse agendamento, a gente consegue que o fluxo de doador seja constante, mas que ninguém fique, o lugar não fique atropelado, não fique muito cheio, de forma a manter um distanciamento. Álcool gel em vários momentos e várias estações tem à disposição, e a gente pede para que a pessoa vá com a sua própria máscara para conseguir fazer essa doação. Doutor Bonfá, aos sábados também é possível fazer a doação? Infelizmente ainda não. Nós estamos tentando conseguir, junto à direção da faculdade, a abertura dos sábados, mas tem um problema de funcionários, disponibilidade de equipe, e no momento nós fizemos e faremos algumas campanhas de sábado, mas no momento não. É só de segunda a sexta-feira. Então fica aí essa conscientização. Tivemos no dia 14 de junho, o dia do doador, que todos possam se conscientizar, né, doutor? Exatamente, é muito importante, muito, como você falou, é uma coisa gratificante, é um ato de cidadania. Nós precisamos de trabalhar nossa cidadania. Eu acho que nesse sentido o brasileiro fica devendo um pouco, que trabalhar de uma forma coletiva, pensar na coletividade é muito importante, e é uma coisa que rapidamente, uma hora que a pessoa passa lá, ela consegue salvar uma vida. Isso é muito importante, é muito gratificante.